Oi, gente, boa noite. Olá. Oi, Isabelle, Sheila, Bárbara, Paula, querida, sempre por aqui. Boa noite. Bebel, querida, Laura Reis, olá. Boa noite a todos, todas. Sejam muito bem-vindos. Bom, é isso, né, meus amores? Normalmente eu tô bem animada pra fazer a live do Astral da Semana. Normalmente eu chego bem. Olá! Mas hoje, né, gente? Claro que a gente não pode deixar a peteca cair, mas a própria paisagem externa confirma o sentimento interno, né? A sensação de pesar, a sensação de luto, tristeza, de perda. Vocês estão sentindo isso? Vocês conseguem sentir essa energia no campo? Vocês conseguem sentir isso no corpo físico de vocês, ao redor de vocês, em termos energéticos? Um convite para o recolhimento, um convite para entrar em contato com o lar emocional, interior, entrar em contato com esses sentimentos, né, que estão pairando sistemicamente no campo nesse momento. Então, obviamente que o astral da semana está conectado aos eventos, né, políticos, sociais, ambientais, econômicos, porque a gente já sabe que a astrologia é a ciência, a arte que estuda o tempo e a correlação, a sincronicidade, a relação de causa e efeito entre as situações. A gente já saiu daquele paradigma do tudo é por acaso. Não, nada é por acaso. Tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. Tudo tem uma ação e uma reação, um plantio e uma colheita, certo? Então, claramente que esses episódios infelizes, fatídicos dos últimos dias, né, urgentes, eles estão relacionados com o céu do momento e eu vou explicar isso para vocês. Claramente, vamos falar do tema da natureza e do meio ambiente, porque estamos saindo, né, da energia leonina para a energia virginiana. Quem não sabe do que se trata, continue aqui na live, porque você vai saber ao longo dos próximos minutos. Antes de começar a falar do astral da semana propriamente dito e de me aprofundar nesses temas, eu gostaria de convidá-los, vocês que já estão aqui até agora, hoje às 21 horas, aqui no horário de Brasília, no horário que eu comecei essa live, está havendo um convite coletivo para que todos nós nos alinhemos aí numa egrégora, numa reunião, num conjunto de grupos, né, de pessoas com o mesmo propósito, com o mesmo fim. E qual fim e propósito são esses? De orarmos aí, de meditarmos pelo meio ambiente, pela Amazônia, pela floresta, pela Pachamama, pelas árvores. Então eu vou convidar cada um de vocês que estão aqui já agora, quem chegar muito provavelmente vai me encontrar aqui, de olhos fechados. Eu convido todos vocês que estão aí onde vocês estiverem a encontrarem uma posição confortável. Vocês podem colocar os pés no chão ou vocês podem dobrar as pernas em
perna de lótus, né, de índio. A gente vai se recolher por um instante. Eu vou fazer 1 minuto de silêncio com os olhos fechados. E eu convido vocês aí na casa de vocês fazerem o mesmo, mas com uma intenção, né? A intenção. E depois desse minuto de silêncio eu vou guiar, eu vou dar os passos do que a gente vai fazer juntos. Mas a intenção é que você foque, já trazendo uma palavra virginiana, né? O foco, você foque a sua energia nessa intenção de cura, de sanação, de regeneração do feminino sagrado, direcionado nesse momento para a floresta amazônica, direcionado para fauna, para flora, né? Direcionado também para o cerrado, direcionado para o Pantanal, direcionado para toda forma, todos os seres vivos, toda forma de natureza que vocês conhecem, tá bom? Então, foquem a intenção de vocês para essa cura, esse sanar, essa restauração e regeneração da nossa grande mãe universal, da nossa floresta do feminino sagrado, que habita em todos nós e em todos os seres da humanidade. Eu vou ficar 1 minuto em silêncio, provavelmente vocês também, e ainda de olhos fechados eu vou guiar alguns movimentos para todos nós. Boa meditação a todos! Antes de vocês abrirem os olhos, cada um de vocês pode concentrar a respiração no ventre, no segundo chakra, e inspirando profundamente pelo nariz, trazendo o ar, subindo pelos seus órgãos vitais até chegar aos seus pulmões. Vocês podem reter o ar ali alguns segundos e soltar esse ar pela boca ou pelo nariz, como for mais confortável para você. Mais uma vez, inspira profundamente pelo nariz, desde o baixo ventre, e solta. Cada um de vocês pode visualizar no topo da cabeça de vocês, em cima do 7º chakra, um grande sol dourado, bem grande, bem luminoso. E cada um de vocês pode escrever dentro desse sol dourado, Floresta Amazônica. E esse sol dourado, luminoso, na mais alta frequência e vibração dourada,
de luz e amor, ele vai começar a banhar com essa luz e essa frequência lá de cima todo o planeta Terra. Ele vai circundar, ele vai permealizar, ele vai preencher o planeta Terra de luz e amor por todos os cantos, todos os países, continentes, cidades, vilarejos, vilas, casas, oceanos. Esse sol dourado ele vai passando e iluminando cada cantinho do planeta Terra. E de repente, esse sol encontra o Brasil. E ele começa a direcionar toda a sua luz para a região da floresta amazônica, da Amazônia, do Pantanal, do Cerrado, a região norte, centro-oeste. E esse sol dourado, ele envia muita luz, muito amor incondicional, muita força, coragem, regeneração, iluminação. E esse sol, ele chama uma nuvem para ficar perto dele e ele dá um comando para essa nuvem. Ele pede que essa nuvem se direcione em cima das regiões da Bolívia, do Brasil que estão pegando fogo nesse momento. E ele pede, ele comanda que essa nuvem carregue as águas que irão sanar, limpar, purificar, banhar essas regiões que precisam de cura imediata. E essa nuvem começa a se deslocar e ir na direção da Amazônia, da Bolívia, e com toda a sua compaixão, serviço, empatia, amor incondicional, essa nuvem solta em cima dessas regiões todo o manancial de água disponível, abundante, limitado, necessário para que essas regiões recebam a cura, recebam a possibilidade de regeneração, transformação, de perdão. Cada gota que essa nuvem despeja contém uma energia, uma fórmula mágica. Quando ela encontrar o solo sagrado, a Pachamama, ela vai transformar e converter cada folha, cada animal, cada ser vivo, cada árvore queimada em uma semente de amor, cura e regeneração. Ela vai permeabilizar, frutificar, semear o solo, trazendo a força da resiliência, da paciência e a capacidade de recomeçar. Cada gota dessa nuvem é uma semente que, quando encontra o solo, vai promover o nascimento de 3 árvores.
E agora, cada um de vocês que estão aqui podem visualizar toda essa região da Bolívia, da Amazônia, reflorestada, com as mais belas e altas árvores, os animais em harmonia, sorrindo, alegres, com todos os recursos disponíveis para sua sobrevivência, para sua sustentabilidade. Cada um de vocês pode visualizar e intencionar a cura do amor incondicional para essas regiões. Cada um de nós aqui agora presentes podemos verbalizar mentalmente ou em voz alta: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. E cada um de nós podemos começar a nos despedir em reverência, trazendo algum gesto de gratidão a essa floresta sagrada que nos oferta o oxigênio vital para nossa respiração diária, momentânea. Cada um de nós pode se despedir agradecendo por toda a fonte de vida, de alimento que essa floresta nos oferta todos os dias, por toda a sua abundância, acolhimento, generosidade, ilimitados. E cada um de nós podemos nos despedir desse ambiente, desse cenário, dessa imagem, com um compromisso e comprometimento internos de defendermos a vida no planeta Terra, através de nós mesmos, nossas condutas, hábitos, pensamentos, emoções, ações, de agora em diante, em conformidade, impecabilidade, integridade com o bem-estar, a harmonia, o equilíbrio, a justiça de todos os seres viventes aqui nesse planeta Terra, na nossa casa, no nosso lar. Nós nos comprometemos agora, nesse momento, juntos, na força e no poder dessa egrégora de luz e amor, a eliminarmos todos os vícios, hábitos tóxicos, nocivos, mágoas, rancores, vinganças, padrões inconscientes e apegos ao sofrimento que nos geram incoerências, contradições e nos distanciam da nossa própria natureza e do zelo, do cuidado, do bem-estar com a natureza externa, como reflexo da nossa falta de consciência de amor próprio. Nós nos despedimos do amor distorcido, do amor sacrificador, das dependências emocionais, financeiras, escassez. E com muita humildade e coragem no coração, nós nos abrimos, nos permitimos acessar a aceitação e o perdão, a vitória do bem sobre o mal, a paz e o amor universal. Cada um de nós podemos fazer uma respiração profunda, inspirando pelo nariz, soltando o ar pela boca e lentamente irmos abrindo os nossos olhos, trazendo a nossa presença para o aqui e para o agora.
Bom, gratidão a todos vocês que permaneceram aqui, conectados nessa meditação, nessa egrégora de luz. Vai ficar registrado aqui pelas próximas 24 horas. Também estará disponível no canal do YouTube da Bellatrix. Vocês podem compartilhar com quem vocês sentirem no coração que é necessário. Fato é que cada vez mais precisaremos dessa união, né? Dessa união direcionada e focada para o bem comum, para a paz universal, para o bem-estar coletivo, para o bem do todo, tá? Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa sobre essa meditação? Foi forte? Vocês sentiram a energia? Bom, não tem mais como a gente se manter num padrão de inconsciência na ilusão da separação, né? Somos todos um, estamos todos no mesmo barco e o que eu sempre digo aqui, a sua cura, né? Sucura, me cura. A sua dor, me dor. Sua situação, sua tristeza é a minha também. Eu também senti, Ju. Senti bastante, senti bem forte a meditação, tá? Se vocês puderem, vocês especialmente, inclusive os que ficaram aqui durante a meditação, hoje acender um incenso, uma vela, né? Mentalizar e orar antes de dormir pela floresta amazônica, pela floresta da Bolívia, amazônica na Bolívia, amazônica no Brasil, por todos os seres vivos, né? Pela Pachamama, pelo feminino sagrado. Olha que legal, Jelly, muitas lágrimas saíram, é isso que a gente tá precisando, né? Que bom, Jelly, que você permitiu que o seu corpo físico se tornasse um canal nesse momento para as emoções, né, transmutarem todo essa energia e vibração coletiva presente no campo sistêmico. Porque é isso que a Amazônia, a Pachamama, está, né, se colocando nesse momento ainda num papel de sacrifício para que a gente desperte, né? Com toda a sua generosidade, ela está se colocando no front para que aqueles que ainda estão na ignorância, ainda estão dormindo, mais do que acordem, despertem, né? Despertem dos seus pequenos eus, dos seus umbigos, seus dramas, das suas histórias, para trazer esse olhar esse olhar holístico, esse olhar do todo, né? Para que haja esse, opa, peraí, o que eu tô fazendo, escolhendo, pensando, vibrando na minha vida, eu, como ser não separado do todo, como ser interconectado, como filho do divino, eu estou aqui, a minha energia, ela tá gerando um efeito perante o coletivo, né? Então, qual é a minha responsabilidade com isso? Muitas vezes a gente não consegue ter consciência da nossa responsabilidade perante os nossos processos pessoais, quer dizer, os processos coletivos, porque a gente está atento ou preso demais nos nossos processos pessoais. E muitas vezes, quando o coletivo faz um movimento dessa magnitude, é porque é como se fosse um chamado para a gente sair das coisas pequenas e efêmeras, para que a gente se atentasse, expandisse o olhar, a visão para as coisas maiores, para as coisas que realmente importam, para a gente ressignificar os valores daquilo que realmente importa na nossa vida. É o que acontece em situações limites, que a gente tem que aprender algo pela dor, né? Que é o que está acontecendo com a humanidade nesse momento, que é o que acontece quando alguém tem uma doença física. É o último estágio da somatização de algo que a alma está querendo comunicar
mas não há uma escuta devida. Então tem uma doença, uma operação, uma cirurgia, alguma coisa para que a pessoa... Opa, peraí, o que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? O que eu preciso ver aqui? Né? O que eu não estou enxergando? Por que eu não estou no meu estado normal? E não confundir o estado normal com a normose, que é essa apatia generalizada, né? De deixa a vida me levar, a vida leva eu, então eu continuo aqui fazendo as minhas escolhas egóicas, vaidosas, individualistas, pouco me importando com o dia de amanhã, com as próximas gerações futuras, sem consciência e noção de que os meus hábitos influenciam, impactam no bem-estar, né, do todo. A Bebel também falou aqui, é muito forte, a gratidão, unidos na missão do amor e regeneração da Terra, a Rou, né? A Juliana Esteves falou que se emocionou também, ficou arrepiada. Foi bem forte, gente. Eu senti bem forte, tá? Então é isso. Por onde começar? Por aqui, né? Estamos numa semana de transição da energia leonina para a energia virginiana. O leão, a gente se trabalhou bastante nos últimos 30 dias para o nosso poder pessoal, reconhecimento de nós mesmos, dos nossos dons e talentos, da nossa luz, do nosso amor e também da sombra leonina, o egocentrismo, a prepotência, a arrogância, a intolerância, a impaciência. Entramos em contato com o medo e também com a coragem, que nesse momento chega nos últimos limiares aí leoninos, para que a gente realmente tome consciência de qual mudança precisamos implementar nas nossas vidas. Seja uma mudança física, uma mudança interior, na verdade uma mudança física externa sempre é um reflexo de uma mudança interna, uma mudança de um padrão vibratório, mental, emocional, energético, dimensional. Então, que mudança é essa que nós estamos precisando fazer na nossa vida nesse momento, que está mexendo com as nossas estruturas internas, emocionais, e o Virgem está chegando aí para nos provocar e mostrar onde a gente está com falta de estrutura na vida, né? E onde que a gente tá precisando olhar, né? Ter coragem, né? Para olhar tanto para o nosso masculino leonino, que precisa de uma mudança, esse masculino distorcido, da agressividade, reatividade, né? Ao invés de assertividade. O empoderamento pessoal do leão, né? Esse final de passagem de planetas transitando em leão vem nos mostrar isso, o quanto que nós precisamos finalizar esse processo de tomada de consciência do nosso poder pessoal, que inclusive nos leva a ter autonomia e coragem suficiente para nos colocarmos no mundo, ocuparmos o nosso lugar de fato e de direito, colocarmos, né, a nossa coroa, assumirmos o nosso centro de poder, sem ficarmos aí nas preocupações do que vão falar, do que vão dizer, do que vão achar, né, com força e estrutura fortalecida interna o suficiente para que esse poder pessoal nos facilite, para que a gente se coloque, para que a gente assuma a nossa autoridade sem autoritarismo e que a gente consiga colocar os limites necessários, né? Sem precisarmos ser reativos e agressivos, mas com assertividade. É um masculino imperativo, né? É o imperador, é a imperatriz que ocupam os seus lugares de fato e de direito e que não tem medo de ser o que são.
que têm uma clareza, uma assertividade de comando, mas que não deixam esse poder subir a cabeça. É bem a releitura do filme do Rei Leão que está em cartaz no Brasil nesse momento, de Trânsito Leonino, né? É um filme que trabalha muito o eixo Leão-Aquário, obviamente. Então, o ciclo da vida, né? Essa cadeia hereditária, como que a gente funciona aí entre indivíduos e entre egrégora, né, como seres em comum, fazendo parte aí da mesma família universal, encontrando o divino que habita em mim através e também, né, desse divino interior, o divino no outro, o divino no externo, sem deixar, né, o poder subir a cabeça na arrogância, na vaidade leonina, muito bem descritas ali na ambição, na ganância, na competição, no egocentrismo do irmão, né, do Mufasa, no Scar, que ele é a sombra leonina. E o Mufasa, ele mostra toda a luz leonina, da generosidade, do pensar, né, como eu posso assumir um lugar de liderança, pensando e assumindo responsabilidades, atribuições, escolhas, decisões que vão beneficiar a todos que estão à minha volta, porque eu não sou maior nem melhor do que ninguém, somos todos iguais, embora tenhamos as nossas diferenças peculiares, originais e autênticas do ser de cada um. E quando encontramos esse lugar de poder pessoal, aí por que a gente faz essa transição de leão para virgem? Porque a gente não se importa com o que vão falar. A gente não se abala pela crítica ou julgamento alheio, independentemente dele ser positivo ou negativo. A gente não se enaltece, não enaltecemos o nosso ego, a nossa vaidade pelos elogios e não nos afetamos, nos colocamos inseguros, perdemos a nossa estrutura por conta de um apontamento, uma acusação, uma crítica. Porque a gente está muito bem centrado em nós mesmos e a gente sabe que tudo aquilo que está sendo dito para nós, de nós, é uma projeção daquele que está dizendo e que está vendo. É o olhar dele, é a lente dele. A verdade do outro não é a minha verdade. Tá? E aí, né, nesse clima, porque também estamos ainda aí no céu com a lua em Áries, então nesse clima de fogo, esse fogo todo tá servindo para que a gente passe esses últimos dias de sol leonino com esse resgate do nosso poder pessoal, esse empoderamento, a nossa autoridade, para que a gente encontre o nosso lugar de liderança. E especialmente agora, a gente está falando de uma energia do fogo do ímpeto, uma força ígnea, uma força de movimento, uma força de ação, a ação a partir do coração, a coragem. Então, o que me move, o que me toca, o que eu sinto que está me indicando que é para eu ir naquela direção, mesmo que não faça sentido para minha mente racional. Onde eu preciso dar esse salto de coragem, tá? E também, essa energia leonina ariana tá trazendo muito acesso à nossa raiva. Então, por exemplo, essa situação da Amazônia pode ter acarretado para muitos, além do pesar e do luto, um sentimento de indignação, de frustração, de decepção e de raiva. Agora, a questão é, o que você vai fazer de forma material, prática, concreta com isso ou para um fim que leve a um resultado, uma ação criativa, construtiva e não uma reclamação e uma destruição, tá? Porque o regente dispositor da Lua, que é Marte,
nós começamos a semana com esse novo trânsito. No domingo, na madrugada de sábado para domingo, o Marte se despediu de Leão, onde ele trabalhou muito a coragem, né, o nosso guerreiro interno. E aí ele foi para Virgem, ou seja, agora, a partir dessa coragem, qual é a ação estratégica, o plano que nós vamos traçar, né, e os passos que nós vamos dar com foco e clareza para atingir algum fim que nós tomamos consciência dessa mudança que necessita de coragem através desse trânsito leonino. E aí muito cuidado só, porque o Marte em Virgem, ele pode ficar esperando o momento perfeito, o momento certo para agir. E o momento perfeito e o momento certo não são reais, eles são ideais. Então, essa coragem, o agir através do coração, ele exige um salto no desconhecido, é assumir um risco. Esse risco ele pode ser calculado, mas ele não vai ser certeiro. E aí o Virgem, por ser um signo da qualidade mutável, ele tem essa característica e atribuição da flexibilidade e maleabilidade para ele não ficar preso na rigidez dos planos, na rigidez do perfeccionismo, tá? Então, o que vamos fazer com essa raiva toda? Essa indignação? O que vamos fazer com essa urgência do tempo, do cosmos, do céu que está falando? Olha, março de 2020 está chegando, a grande conjunção também. E aí, meu filho? O que você vai fazer? Você precisa, né, de um despertar para ontem, caso você não tenha despertado ainda. E para aqueles que já despertaram, e quando eu digo despertar, é tomar consciência das mazelas internas, das guerras internas, vencer, ano de Ogum, né, as suas guerras e batalhas interiores, né, vencer a luta aí do bem contra o mal, do sim contra o não, né, dissolver e vencer as suas autossabotagens, a sua procrastinação, os seus vícios, as suas gulas, o seu ciclo vicioso que retroalimentado por esses hábitos, porque o Virgem vem falar dos hábitos nocivos e tóxicos, sadomasoquistas, do prazer na dor. Não tem como falar de Virgem sem trazer a mitologia de Deméter e Perséfone, né? Eu falei bastante isso lá no Festival Ilumina, no talk, na palestra que eu dei, porque estávamos fazendo Ilumina com uma lua em Virgem. Eu vou ver se eu tenho tempo de falar aqui para vocês hoje. Mas fato é que é preciso fazer algo com esta energia disponível nesse momento, essa energia do fogo, essa energia de ação que precisa ser canalizada para algum lugar. Se essa energia não for canalizada para algo construtivo e criativo, vai se tornar destrutivo e reativo. Então, muita calma na alma nesse momento, muito cuidado com a ansiedade. Esses últimos dias trouxeram um pico de ansiedade para todos nós, certo? Então, vamos usar essa energia com sabedoria. Amanhã, a gente tem mais um novo movimento celeste. Além da Lua se despedir de Áries e ingressar em Touro, tá? Na madrugada, quase às 2 da manhã, Touro é um signo feminino, por onde está transitando Urano, oficialmente desde maio, que vai ficar pelos próximos 7 anos. Trazendo, já falei aqui um monte de vezes, tem post, tem vídeo no YouTube. Urano em Touro é a revolução dos nossos valores e da nossa relação com todos os atributos, qualidades, consciência do arquétipo de Touro. Então, Touro é um signo feminino, vamos revolucionar nossa relação com o nosso feminino, consequentemente com as nossas emoções, tá? Independente do Touro ser um signo de terra, mas ele é um signo do feminino, ele é filho de Vênus, Afrodite. Então, a nossa relação, os nossos relacionamentos, nossa relação com o valor, o quanto nos valorizamos,
com o dinheiro, com a matéria, se gastamos, investimos, desperdiçamos, a nossa relação com o trabalho, se é um sacrifício ou um ofício sagrado, se aquilo que a gente trabalha com consciência, né, e com prazer, ou se é um esforço, se é um pesar, se é só para ganhar dinheiro e pagar conta e eu permaneço numa energia de infelicidade. Vamos mudar a nossa relação com o consumo. Touro é super, né, do ter, do acumular. Então, estamos entendendo, né? O Urano é pai de Aquário. Estamos entendendo que precisamos de uma expansão da nossa visão e consciência, né? Entre ser e ter, qualidade e quantidade. E aí o Virgem vem ajudar isso, porque ele traz o discernimento do que é útil e do que não é, do que tem serventia e do que não tem, né? A separação do joio e do trigo, o que me faz bem e o que me faz mal. O Urano em Touro, ele vem nos libertar do sadomasoquismo, que é o prazer no sofrimento, que é, como o Touro é filho de Vênus, que é a nossa força de atração, as situações que a gente atrai para a nossa vida para reforçar a crença de que não temos valor, não somos dignos, bons o suficiente, né? Crenças e padrões de escassez, crenças e padrões de vícios, de compulsão. Então, ele também está trazendo aí, né? Como o Touro ele é muito do apego no eixo Touro-Escorpião, onde a gente precisa se libertar e se liberar de apegos ao sofrimento ou de apegos ao prazer na dor. Precisando ressignificar a nossa relação com o prazer, com o corpo físico, com a sexualidade. Entendendo que muitas vezes esses sofrimentos que nós atraímos para as nossas vidas vêm de um pacto inconsciente de vingança do nosso núcleo de dor, que está sendo protegido através dos choques e traumas de dor, rejeição, abandono, exclusão, especialmente traição. Aqui a gente está falando do eixo Touro-Escorpião, que a gente protegeu lá na infância para a gente poder sobreviver. Mas a grande questão que o cosmos nos pergunta nesse momento é: você está vivendo ou sobrevivendo? Porque a energia de vida não é controlável. A sobrevivência é. Mas o êxtase, o tesão, a paixão, viver a vida em plenitude, no fluxo, em abundância, envolve, né, a gratidão, a celebração. E para a gente chegar nesse lugar, chega um momento de Virgem agora. Para que com a coragem leonina, a gente se trabalhe na luz de Leão, para a gente acessar a luz de Virgem e com coragem entrarmos em contato com a humildade que habita dentro de nós para reconhecermos nossas falhas, nossos erros, abaixarmos a cabeça para situações que não significam a submissão, que é a sombra de Virgem, mas para situações que a gente vai estender a bandeira branca, que a gente vai declarar paz no lugar da guerra, que a gente vai promover a pacificação. Onde você ainda não consegue agradecer por tudo que foi, como foi, onde você ainda não consegue perdoar e passar uma borracha sem vestígios de mágoas e rancores e ranços, onde você não consegue ainda se desprender da necessidade de se vingar, de pagar na mesma moeda, de ver o outro sofrer, você vai precisar trabalhar a energia de Virgem no seu mapa astral. Veja ali onde tem Virgem e Escorpião. Já falei aqui algumas vezes, Virgem, né? O Escorpião e Virgem, eles são simbióticos. Pode até ver o glifo deles, o rabinho. Um é derivação do outro. Inclusive, o mito, né, que eu estava falando para vocês, o mito de Deméter, que é a deusa da agricultura, mãe do signo de Virgem, tinha uma filha que é Perséfone, que é esta Virgem.
pura, a pureza, uma das qualidades aí de Virgem no eixo Virgem-Peixes, que por um lado é pureza, por outro é inocência e ingenuidade, que é a Alice no País das Maravilhas. Mas na psicologia, na psicanálise, tem um conto que se parece muito aí com o da Chapeuzinho Vermelho, que é do mito de Virgem, da Perséfone e da Deméter, que existe um desejo inconsciente na psique desse feminino de viver um risco e de viver o perigo e de entrar em contato com as sombras que são proibidas, né? E essa proibição que leva ao desejo de conhecer aquilo que está oculto, que está escondido, que está castrado, que está casto, né? E essa castidade do eixo Virgem-Peixes, dos votos de castidade por conta de uma religião, uma espiritualidade distorcida, né? Vem de quando o Hades, que é Plutão, que vive no submundo da escuridão e das sombras, pai de Escorpião, que é aquele que investiga os lugares mais profundos do nosso ser e da nossa alma, ele vai para a superfície e ele sequestra Perséfone e leva ela para o submundo. Lá ele a violenta sexualmente, ou seja, ele tira a virgindade da menina pura, virgem, inocente, e ele perpetua esse ciclo, né, de violência, de prazer sexual no sofrimento. Só que a Perséfone, ela desenvolve a síndrome de Estocolmo, que é quando você sente atração e você sente uma conexão, você desenvolve um laço com o persecutor. Daí é o sadomasoquismo, o jogo que retroalimenta o sofrimento de vítima e agressor, que habita na psique de todos nós. E que está muito bem claro no mapa astral de vocês, onde tem Virgem e onde tem Escorpião. São os desejos ocultos, proibidos, é onde a gente sabe que não deve ir, e a gente tem um lado nosso, a nossa consciência positiva que diz não vá, né? Que traz a essência do discernimento, que sabe aquilo não é bom para você. Comer glúten, comer açúcar, dormir tarde, não se exercitar, não é bom para você. Mas tem um outro lado que é a voz, né, mazinha aí, e ela fala, não, mas é só um brigadeiro. Não, mas é só hoje. Não, mas é só mais uma coisinha que eu vou ver aqui, daqui a pouco eu durmo. É só mais isso, é só mais aquilo. Amanhã eu começo. A procrastinação. Ou seja, é o eu inferior degladiando, debatendo em luta com o eu superior dentro de nós. É o sim e o não, é a luz e a sombra. Todos nós temos isso. Mas cabe a quem? Quem vence essa batalha? O nosso livre-arbítrio e a nossa força de vontade. Aí vem todos os atributos virginianos: comprometimento, disciplina, foco, força de vontade, perseverança, paciência. Mudar um hábito não acontece da noite para o dia. Nem construir um muro, nem destruir um muro, né? E tem todo o outro lado de Virgem, que é Peixes, para trazer essa amorosidade com o processo. E essa desconstrução desses padrões e crenças limitantes, porque Virgem também é filho de Mercúrio, que rege a comunicação e os nossos pensamentos. E o quanto que nós precisamos, né, de um processo de autoconhecimento, de investigação profunda da alma, para a gente identificar a crença raiz dos nossos padrões inconscientes ancestrais que carregamos, que perpetuam esses sofrimentos. E aí, a partir dessa tomada de consciência mental, energética, podemos assumir esse lugar de integridade e impecabilidade entre o que pensamos, sentimos e agimos. Porque aí, quando não há contradição e incoerência entre eles, entre um e outro, estamos
em paz, em equilíbrio, em harmonia, em plenitude. Agora, por que eu estava falando um outro ponto para vocês, da Chapeuzinho Vermelho e o mito de Perséfone e Deméter? Existe um lado da mãe da Deméter que queria, né? Porque as constelações mostram isso também. Nós sentimos culpa quando nós sentimos raiva da nossa mãe. E as mães sentem culpa quando sentem raiva e ódio dos filhos. Mas são sentimentos naturais. E Virgem fala da natureza. E o que acontece é que o Virgem vem trazer pra gente a possibilidade de trabalharmos a aceitação e o acolhimento incondicional daquilo que sentimos, sem a sombra virginiana do julgamento, da crítica do que é certo e do que é errado, do que é feio e do que é bonito. Então, quando a gente consegue transcender piscianamente esse julgamento virginiano, a gente entra na incondicionalidade do sentir e da vida. E aí a gente consegue entrar no estado de compaixão, de aceitação e, por consequência, de gratidão. E a gratidão, a compaixão, a aceitação, elas dissolvem a prisão interior dos julgamentos, elas dissolvem a prisão das mágoas e dos rancores. Porque uma vez que você realmente aceitou e perdoou 100%, você tá livre, né? Então, olha que interessante. Essa madrugada a Lua entra em Touro. Touro é filho de Vênus. Urano está transitando em Touro. E amanhã, quarta-feira, dia 21, às 6 da manhã, Vênus se despede de Leão e ingressa em Virgem também. E na sexta-feira, o Sol se despede de Leão e ingressa em Virgem. Semana que vem, na quinta-feira, Mercúrio se despede de Leão e ingressa em Virgem. E na sexta temos a Lua Nova de Virgem. Essa Lua Nova vai estar muito potente para uma cura muito, muito, muito grande. Onde vocês têm Virgem e Peixes no mapa astral de vocês, até porque a Lilith, a Lua Negra, está transitando em Peixes, próxima a Netuno, é muito a meditação que nós fizemos aqui no começo. Quem está chegando agora pode ver depois. São as águas que vão limpar, purificar, permitir o transbordamento das emoções, a coragem e a humildade para se colocar, tirar as armas, as armaduras, né? E se colocar como vulnerável frente a uma situação do seu maior medo, qual seja ele de traição, rejeição, exclusão, abandono, não aceitação do outro, não reconhecimento, não pertencimento. É você olhar nos olhos desse medo e se curvar com humildade e com coragem, se vulnerabilizar, né? E muitas vezes essa vulnerabilidade envolve muito do que uma das meninas falou no começo, que é você se permitir se tornar um canal para que as emoções transbordem. Quando Perséfone é sequestrada por Hades, Deméter, ela entra em luto. É a perda da mãe, né? De uma parte da superproteção da psique do feminino. É a síndrome do ninho vazio. Mas ela sente culpa, porque ela sente que ela deixou a Perséfone sozinha numa situação de risco, que é a vida, porque a vida não tem controle, né? Então, de certa forma, ela se sente culpada porque ela deixou Perséfone à mercê da vida. E no mito, a Deméter, ela acaba fazendo um acordo com Zeus, porque a Perséfone, como desenvolveu a síndrome de Estocolmo com esse masculino que habita dentro dela, que é a energia sexual, que está conectada com um prazer distorcido na violência, na dor, na submissão, né? Nesse quinto e segundo chakras aí do feminino, que é a incoerência na expressão e comunicação daquilo que sentimos, da nossa verdade, porque estamos, na verdade, confusos,
Não temos clareza daquilo que sentimos. Afinal, como eu posso sentir amor por quem me faz mal? Tem algo de errado aí, que são os relacionamentos abusivos. Então, a Deméter faz um acordo com Zeus, porque a Perséfone não quer sair do submundo de Hades, ela se torna uma receptora, uma acolhedora das almas que chegam no submundo, que é o inferno, e que tem todo esse viés, esse caráter do feminino, de recepção, de acolhimento, né? E de nutrição. Deméter nutre a terra. E o que acontece é que Deméter, quando vive o luto, ela para de fomentar a agricultura. Todo mundo começa a morrer de fome, a humanidade começa a morrer de fome. Zeus, quando vê isso, ele vai e fala com ela: olha, Deméter, não dá pra ficar assim. E ela fala: bom, é isso, ou, né, eu quero a Perséfone de volta. E ele fala: olha, Perséfone não tem como voltar, ela fez uma escolha. Você precisa respeitar essa escolha, que é o respeito do livre-arbítrio, que tem a ver com o que estamos falando. Essa história da Amazônia, ela tá totalmente ligada ao despertar da nossa responsabilidade perante os nossos hábitos. A queimada, a queda o desmatamento, o uso, né, as invasões de terras indígenas demarcadas, o genocídio das terras indígenas, o desrespeito à mãe natureza e esse feminino. Eles estão todos simbolizando a toxicidade, o agronegócio, os agrotóxicos, os governantes, aqueles que estão no poder, usando o poder de forma arbitrária para satisfazer os seus próprias necessidades e umbigos, sem pensar no bem-estar coletivo e no futuro das próximas gerações. Eles estão representando esses nossos hábitos tóxicos e as nossas escolhas sem clareza. Então, quando a gente diz que a grande responsabilidade do desmatamento e das queimadas na Amazônia é o consumo de carne, e as pessoas continuam comendo carne, o que acontece aqui, para relacionar e fechar com o mito de Deméter, que infelizmente para aqueles que já despertaram e têm essa consciência, essa compaixão, nós precisaremos entrar numa outra esfera, numa oitava superior do eixo Virgem-Peixes, que é o acolhimento desse livre-arbítrio do outro, que ainda não atingiu esse nível de consciência. Não é que a gente vai compactuar e sermos coniventes, mas é que não adianta você falar grego para quem ainda fala chinês. Ele não vai entender. Então a gente precisa encontrar uma forma de comunicação e linguagem. Virgem é filho de Mercúrio, né? Então a gente precisa encontrar uma forma de comunicar o que sentimos para sensibilizar o próximo, que é a compaixão e a empatia. A empatia, na verdade, que vem com o próximo signo depois de Virgem, que é Libra. A gente não consegue convencer o outro a partir da nossa razão, da nossa verdade, do nosso julgamento de certo e errado. Mas a gente consegue comover, que é diferente de convencer, a partir da nossa vulnerabilidade, da expressão e comunicação do nosso sentir, que não tem relação e dependência do sentir do outro. Mas a gente fez a nossa parte. E a gente entra numa consciência de Virgem que eu estou fazendo o meu melhor. E eu fico com a minha responsabilidade. E eu deixo você com a sua responsabilidade. Sabendo que todos temos corresponsabilidade perante os bens, né, os frutos, os tesouros do comum, do coletivo. Gente, tá acabando. O Instagram falou que faltam 20 segundos. Mas eu vou esperar, porque não dá pra terminar dessa forma. Vou esperar ele terminar aqui. Eu vou começar uma outra live com vocês pra fechar, né, com a forma devida. O Virgem quer que eu faça com a forma devida. Tô começando outra, gente.